Olá pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima. Sou Fábio Grado Dias. Eu, Ricardo Acaiaba. E eu de volta, Bruno Cardoso. Pois é, cara, bem-vindo aí de volta, Bruno, é bom ter você. Hoje a gente está gravando virtualmente, galera, porque é o seguinte, a gente foi despejado aqui da minha casa hoje, na plena quarta-feira. A casa do Bruno está indisponível, porque o Ricardo Acaiaba comprou todos os móveis da casa do Bruno. Estou usando a cadeira, inclusive. Doutor Fábio levou o carro do doutor Bruno embora, porque o doutor Bruno deu no pé, tá certo? Então ele não tá numa temporada fora, fazendo um sabático aí, né? Onde é que você tá, Bruno, afinal de contas, cara? Peraí, Emerson, o Bruno às vezes ele não tá mais entendendo bem a nossa língua. Mas a gente precisava fazer uma tradução para ele ir acompanhando o episódio. O Bruno, the book's on the table. The door is open. Yes. There are many books in my table here. Então conta aí, Bruno. Conta as novidades para nós aí, cara. Bom, eu tô... nós viemos, eu e minha esposa, para a Flórida, né? Estamos aqui nos Estados Unidos. Ela recebeu uma proposta... Mas vai para Disney? Fazer o quê aí, cara? Não é na Disney, não. É perto da Disney, né? A cidade é um pouco mais para o norte da Disney. Ela veio para a Universidade da Flórida trabalhar e eu vim junto, né? Eu tô, assim, morador barra marido barra estudante de inglês e ela veio trabalhar, já está trabalhando e nós viemos ficar um tempo aqui e talvez ficar em definitivo, que é o nosso propósito, né? Mas estamos aqui, estamos gostando. Isso aí, Brunão. Quer dizer, então, que você não está na enfermaria de clínica médica aturando o Dr. Fábio Guirado Dias mais, né? Agora é enfermaria Dr. Fabinho. Only he. Então, né? O Bruninho. O Bruninho vai fazer falta, viu? Mas não, tá fazendo, né, cara? Já tá. E a gente tem feito já menção ao Bruno semanalmente aqui, né? A gente falou, se o Bruno estivesse aqui, essa mesa não estaria bagunçada assim. Sabe que eu tô sentindo falta do Bruno, Fábio? Das paçoca, né? Não, cara, eu entro naquela sala lá de discussão da clínica, lá no quarto andar, cara, e ele sempre deixava paçoca na mesa, tá certo? E não tem paçoca, eu vou lá e não tem paçoca mais. O café continua, mas paçoca não tem. Mas de qualquer forma, Bruno, assim, eu acho que... A gente já falou isso antes de você ir para os Estados Unidos, né? A gente deseja tudo de bom para a Mariana e para você, tá certo? Que vocês sejam felizes nessa nova jornada aí nos Estados Unidos, tá certo? E que tudo de bom aconteça para você, né? Você continua fazendo parte do nosso podcast, membro fundador nunca se aposenta, afinal de contas, tá certo? E a gente vai fazer alguns episódios, pessoal que está nos ouvindo, online, né, para o Bruno poder participar sempre que for possível, e alguns episódios presenciais aqui. E aí eu abro a minha casa para a gente tomar uma cerveja, Ricardo, porque eu sei que aí o negócio é um Bagdá na sua casa aí, né? Na casa do Fábio nem se fala, tá certo? Com criança pequena, então vocês podem vir para casa que o máximo que vai ter aqui é uma cachorrinha enchendo o saco de vez em quando, tá certo? E a gente pretende fazer uns híbridos, né, Hermes? Isso, fazer uns híbridos. A gente aí com o Bruno online. A gente nem conversou nós quatro sobre isso oficialmente ainda, né? Mas eu já vou falar para os nossos ouvintes que ano que vem tem surpresa e eu vou estragar a surpresa, porque a gente se compromete a fazer Passando Visita, um curso presencial no ano que vem. A gente vai fazer um curso presencial do Passando Visita com vários temas em clínica médica, convidando alguns especialistas para vir discutir casos conosco. Tá? Então, já que é ao vivo aí o informe, né, a notícia, então eu me comprometo aqui ao vivo a estar aí no Brasil com vocês. Quando for fazer o curso, eu volto aí para... Então, já vai comprando a passagem para o primeiro semestre do ano que vem, porque o que a gente tem na mente é fazer um curso presencial no ano que vem. Ô, pessoal, sem mais delongas, depois a gente puxa o saco do Bruno em off, tá certo? Acho que vocês têm um caso legal para discutir aí, né, Fábio? Acho que o Bruninho que vai ser o narrador, né? Que assim... Ele mal foi embora, já tá dando trabalho pro cara. Eu falei pro Fabinho assim... Mas, deixa eu... Pode falar. Deixa eu fazer aqui agradecer
um ouvinte nosso, que o Bruninho também vai agradecer a uma ouvinte nossa, que já foi mencionada em outros episódios em temporadas anteriores, é o Álvaro Silva, né, que nos segue sempre em viagem de carro, e eu tô devendo para ele responder depois uma dúvida, que a gente vai colocar depois um link curtinho com a resposta do que ele perguntou no Instagram. E o Bruninho, né? Vou aproveitar aí, na verdade foi fiquei sabendo diretamente por uma residente que chama Bruna, que é a Daniele Casadei, que já acompanha a gente há muito tempo, acho que ela já até interagiu, e está fazendo psiquiatria lá no Bairral, que ela gosta bastante do programa, das discussões, e estou mandando um abraço para ela em nome de toda a equipe aí do Passando Visita, e continua nos ouvindo e nos assistindo, né, Fabi? Exatamente, Bruno. Ô Bruno, quer dizer então que você vai ser o relator do caso? Eu falei pro Fabinho assim, quando eu vivia, né, medicina diariamente, aí já faz 1 mês e meio que eu tô aqui, já era um médico regular, né? Agora que eu não tô vivendo, a única coisa que eu vou servir é pra narrar. Então agora, vou ser o narrador oficial agora do Passando. Não, mas os casos Bruno, que nós estamos você é o cara participou. que mais vai ter tempo de estudar de nós 4 aqui. Não, isso é verdade, cara. Nunca li tanto igual eu tô lendo aqui, viu, Acabinha? Mas vamos lá, então. Vou passar o caso para vocês aí. Eu não sei se todos conhecem, eu acho que o Fabinho conhece bem pouco. Ele acompanhou... O Dr. Emerson não conhece, o Acabinha não conhece. Eu acabei acompanhando essa paciente um período de transição que eu estava numa enfermaria que ela ficou internada. Então eu conheço alguma coisa, se o Fabinho quiser acrescentar depois, ele vai falando aí. Então é o seguinte, ó, é uma gênero feminino, ela tem 19 anos, é branca, ela faz serviços gerais, né, trabalha no escritório, e é estudante, né, ela estuda. E é uma paciente procedente aqui do interior de São Paulo. Por que ela procurou o serviço, né? A queixa principal dela era prurido, né, coceira, há 3 meses. Então, esse foi o motivo dela nos procurar aqui. Bom, então vou dar mais alguns dados, depois vocês vão me parando aí. Há 3 meses ela começou com queixa de prurido por todo o corpo. E, assim, sem fatores de melhora ou piora, não tinha associação com alimentação, com água quente, água fria, enfim. Era um prurido progressivo. E, além disso, ela notou que na região em volta dos olhos ficava vermelho e também coçava, com um edema discreto. Então, prurido, eritema e edema periorbital há mais ou menos 3 meses. Há 2 meses da internação, ela evoluiu com dor, e principalmente dor e calor em articulações de cotovelos e joelhos bilateralmente, porém isso não limitava ela de fazer as atividades habituais. E associado a essas queixas dela, ela tinha lesões eritemo-descamativas nas próprias articulações, então cotovelos e joelhos. Há 1 mês, ela teve alguns sintomas bem inespecíficos, como mialgia, fadiga e, ao contrário do início, ela começou a ter limitação, inclusive, para deambular. Ela referia essa limitação por dor. Então, esses são os sintomas iniciais da paciente aí, que eu queria falar para vocês. Eu acho que eu vou sair da sala, vou deixar só o Ricardo falar desse caso aqui, viu, Fábio? Eu acho que é um caso de mão beijada aí pro Ricardo. Quer começar aí, Ricardo? Bom, mas se eu de mão beijada, deixa a gente, de repente, comentar algumas coisinhas antes, né? Claro, eu tô brincando aqui por conta dos sintomas que estão descritos na história até o momento, né? Que eu, sinceramente, assim, prurido é um sintoma muito chato de investigar, viu, Fábio? Tá certo? Então... E me preocupa sempre. Assim, eu vejo muito prurido por conta de doença renal crônica, né? Então, inclusive tem uma medicação que foi publicada aí recentemente no New England para poder reduzir prurido em renal crônico em diálise. Tá? Então, assim, prurido em idoso, então, é outra coisa muito chata, tá certo? De abordar. Né? Muitas vezes são coisas muito simples, né? A questão do banho com água quente, água fria, como o Bruno comentou, pele seca, que costuma incomodar bastante. Mas prurido em jovem, de 18 anos, que eu estou acreditando que não tenha nenhuma patologia prévia, tá certo? Eu teria muita dificuldade, sinceramente, se fosse a única queixa da paciente.
Tá? Mas como tem outros comemorativos, Fábio, eu acho que a gente consegue explorar um pouco mais, tá certo? Possíveis diagnósticos sindrômicos e eventualmente etiológicos com esses dados que o Bruno nos colocou. É que o prurido, eu concordo com o Emerson, que é um sintoma que às vezes a gente deixa como secundário, né? Inclusive aqui o Bruninho coloca como queixa principal prurido, né, há 3 meses. Então, talvez tenha sido que sob a ótica da paciente o que ela mais se mostrava desconfortável. Eu acho que prurido, eu costumo pensar assim, né? Existe o prurido com lesão cutânea, que a gente vai caminhar um pouquinho mais para causas dermatológicas, né? De escabiose, dermatite atópica, né? A xerose, né? Pele seca, por qualquer que seja a patologia. Agora, quando você tem paciente, por exemplo, com prurido, com pele íntegra, aí eu acho que a gente tem umas 3 caixinhas que a gente pode eventualmente pensar, né? Tem algumas doenças metabólicas, algumas doenças neurológicas e o quadro psiquiátrico, né? O paciente, um prurido psicogênico, né? E dentre as metabólicas, algumas coisas interessantes. Por exemplo, se tem algum fator de piora, horário do dia, exposição a alguma... Porque, eu vou dar um exemplo aqui. O próprio paciente renal crônico, ainda que isso não seja uma coisa fechada, mas o prurido do doente renal crônico, ele costuma ser um pouco mais noturno. A semelhança do que você vê, por exemplo, paciente com escabiose, que escabiose também entra na caixinha de lesão cutânea, né? Fábio, mas renal crônico costa a qualquer hora, viu, Fábio? Sim, tá a gente pega muito isso nos livros, mas não é uma regra, né? Você já ouviu falar, Bruninho, de alergia à água? Já. Eu não sei se a gente teve uma paciente, ou se você me falou, Fabinho, que tinha alergia à água. Se alergia, sim, tinha reação cutânea desencadeada por contato com água. No caso, é que assim, esse termo, né, alergia à água, às vezes a gente ouve de pacientes, por exemplo, que tem uma doença em que o prurido se intensifica quando a pele se molha, que é a policitemia rubra vera, que é bem, né, do ponto de vista semiológico, bem clássico dela, né? A gente tem que lembrar sempre das doenças linfoproliferativas, né, que também o linfoma Hodgkin pode estar associado com um prurido, né? Aí não tem tanta esse é o que mais me preocupa. de dia. Quando não tem nenhuma lesão assim. Isso. E as causas, as doenças colestáticas, né? Então, o paciente ictérico, né, pode ficar, às vezes, queixar de prurido. Isso. Assim, mas as causas colestáticas, como diz o nome, tá na cara, né, Fábio? Às vezes, o sujeito tá amarelo e tá coçando, né? A pele tá íntegra, mas a mucosa tá amarelada, né? Eu queria só... Ô, Ricardo, elabora um pouco mais aí, Ricardo, com esse sintoma. Essa que eu ia falar, que eu gosto do jeito que a Cabinha fala também, porque ele tem uns sintomas interessantes e que eu acho que ele vai juntar para poder raciocinar. Nos ajudar aí, né? O que me chamou a atenção aí, primeiro o Fábio falou bem aí, né? Começando pelo prurido, que é a queixa principal. Mas nesse caso já dá pra gente encaixar no fluxo ali de prurido com lesão cutânea, né? Porque ela já de cara diz que tem um eritema periorbital, né? Desde o início. E depois ela diz que tem lesões eritêmato-descamativas, né? Pelo corpo. Então, parece alguma coisa que tem envolvimento cutâneo, né? Uma doença que tem envolvimento cutâneo. Não sei se justifica todo o prurido, porque parecem lesões localizadas e o prurido parecia mais difuso. Então talvez possa até sobrepor isso que o Fábio falou, né? Você pode ter doenças que dão lesão cutânea, mas também podem dar um prurido por alteração metabólica. Então, às vezes sobrepõe a causa do prurido, né? E só lembrando também que a gente não tem uma via neurológica do prurido, né? Na verdade, o prurido ele é um estímulo da via da dor, é uma dorzinha, né? É uma dor bem suave que a gente tem uma sensação então de coceira. Então, doenças que inflamam a pele, né, podem, né, ou que irritam ali as terminações nervosas da pele, podem dar sensação de prurido. Então, uma dermatite pode levar a prurido, né? Então, quando começou a história aqui, jovem, com edema periorbitário, né, assim, eritema, né, periorbitário, e prurido, eu pensei em um quadro alérgico,
né? Assim, eu falei, se fosse minha filha, assim, eu ia falar assim, o que você comeu? O que você usou? O que você passou de cosmético? Né? Parece alguma coisa com alergia, assim, né? Só que depois ela evoluiu com outras lesões eritema-descamativas, que a gente não descreveu assim, exatamente a extensão e os locais, mas pode ser uma dermatite de contato, né? Algumas outras relacionadas assim, com alergia, mas já preocupa um pouco mais uma manifestação mais extensa, né? Ô Ricardo, você está entendendo tanto de prurido assim, é porque você faz um ambulatório em conjunto com os dermatologistas, né, Ricardo? Fala pra galera isso aí, né? Eu acompanho o ambulatório de psoríase, né, para fazer a avaliação dos quadros articulares, né, relacionados à psoríase, músculo esquelético, e acabo acompanhando com eles, vou aprendendo, né? Tô lá para aprender também. Então, a própria psoríase, né, pode dar prurido e pode ter lesão eritema-descamativa. E aí eu já ia entrar nesse ramo. Ela começou a ter essas queixas de artralgia, né? Então aí já começo a pensar numa doença mais sistêmica, não só uma doença de pele com prurido, talvez, mas talvez uma doença sistêmica que esteja envolvendo o quadro articular. Aí entra o que eu comentei aqui da psoríase, por exemplo, que dá lesão eritema-descamativa, pode dar prurido e pode dar dor articular. Mas não costuma dar esse eritema periorbitário, por exemplo, né? Puxando a sardinha para mim, acho que a gente vai discutir melhor depois, mas eritema periorbitário para mim já lembra do dermatomiosite, né? Mas ainda não chegou na força muscular, aqui ainda não falou nada específico de perda de força muscular, falou mais em artralgia, mialgia, com alguma dificuldade para as atividades, mas não caracterizou bem força muscular. Então, na anamnese aí eu ia já tentar esmiuçar melhor isso. Ok, bem, mas só pegando da tua linha de raciocínio, algo interessante é o seguinte: qualquer situação de doença que curse com neuropatia periférica eventualmente possa gerar prurido, né? Sim. E dentro da linha ainda das causas das miscelâneas metabólicas, né? Paciente com HIV avançadas, pode fazer umas foliculites eosinofílicas, certo? Em neuro, né, esclerose múltipla pode se apresentar com um paciente com prurido também. É lógico que nenhuma dessas doenças que eu falei aqui, né, casam, né, com a clínica que a paciente está apresentando. Doença tiroidiana, principalmente o hipertiroidismo, né, a tirotoxicose, o paciente às vezes pode cursar com uma colestase biliar. Então, assim, tanto que é critério de tempestade tireotóxica, né, é que aí a gente tem muita dificuldade de saber se o prurido vem da colestase ou se ela vem da questão do hipermetabolismo, né? Ô Fábio, mas no caso que o Bruno começou a nos contar aqui, parece que o prurido, né, ele vem bem antes das manifestações sistêmicas que essa paciente desenvolveu a posterior, em particular a provável icterícia. Ela tem 3 meses de evolução para depois desenvolver os sintomas articulares e a dor muscular e finalmente ficar ictérica. É isso que está me incomodando um pouco, falando a favor realmente de uma doença sistêmica que até o momento a gente não sabe qual é. Queria fazer uma observação só para complementar o que a Cabinha falou. É bem comum a gente ver o prurido aparecer, não está relacionado a algum fator desencadeante e depois o paciente começar com manifestações de doenças sistêmicas graves, né? Por exemplo, como linfomas, como algumas neoplasias. Então, acho que uma peça-chave para quem está escutando a gente é: prurido, se é uma causa determinada, persistente, tomem cuidado, mesmo que não tiverem sintomas, investigue, né? Acho que isso aí é uma informação importante para o pessoal que está escutando aí. Indo para Perdão, pode falar. Sem lesão cutânea. Se sem o lesão exame físico cutânea. você não encontrar um motivo dermatológico que justifique o prurido, não pode menosprezar. Vamos para frente. Vamos aqui, lá, pessoal. Ô Bruno, me conta assim de antecedente de alguma coisa e já fala o exame físico, Bruno. Vamos lá então. Então a história começou há 3 meses e queria deixar um detalhe agora que eu deixei para falar agora, para aguçar vocês aí. Há 1 semana da internação da paciente no hospital, ela percebeu que a pele estava amarelada. Para colocar um pouco de tempero aí no caso. Então, todos os sintomas há 1 semana com a pele amarelada. Bom, antecedentes pessoais aí. Ela negava comorbidades,
porém fazia uso de medicação para ansiedade há bastante tempo, não relacionado ao aparecimento do prurido, e ultimamente tinha sido medicada com nimesulida e antihistamínicos, mas isso depois do prurido. Negava o uso de drogas ilícitas, tabagismo, etilismo, não tinha alergia conhecida, né? Não tinha transfusão prévia e não tinha gestações ou partos prévios ou complicações de gestações. Familiares sem alterações significativas. E ao exame físico, ela chegou em bom estado geral, orientada em tempo e espaço. O que chamava atenção, ela estava descorada, para quem avaliou 3 cruzes em 4, então assim, parecia ter uma palidez importante, desidratada, 2 cruzes em 4, e uma icterícia, que também foi classificada em 2 cruzes em 4, então uma icterícia significativa. Ela tinha o peso da admissão de 45 quilos, referia perda de 2 quilos, né, nas últimas 2, 3 semanas. Não tinha úlceras na cavidade oral, não tinha nenhuma alteração. Linfonodomegalia em região cervical, principalmente à direita, de mais ou menos 1 centímetro. Móveis dolorosos, aumentado principalmente em número e em tamanho, nem tanto, né? Sinais vitais estáveis, a pressão 90/60, a frequência de 68, apesar da palidez não tinha taquicardia, que chamava atenção, o abdômen dela, vou falar o que tem alterado. Tinha um traube ocupado, né, a percussão submaciço, e ele era palpável mais ou menos a 1-2 centímetros do rebordo costal esquerdo, indolor. Não tinha edemas, a força era preservada nos 4 membros, e o que chamava atenção, eu vou mostrar uma foto para vocês aqui, que ela tinha um escurecimento, principalmente na região articular dos joelhos, principalmente na região anterior dos joelhos. Não sei se a cabine está conseguindo ver a foto que eu estou mostrando aqui. E era essa foto, né? Então, isso aí que ela tinha de exame físico, antecedentes pessoais e a pele amarelada nas últimas semanas. O que te ajuda aí, Ricardo, assim, a tentar formular diagnósticos sindrômicos baseados na história do exame físico, Ricardo? Eu queria um comentário simples só. A gente comentou às vezes de prurido, alergia e tal, e o Bruninho falou que ela não tinha nenhum medicamento que ela começou recentemente, não tinha alergia conhecida, mas só lembrando que é assim mesmo, se for alérgico, geralmente não é na primeira exposição que a pessoa manifesta uma alergia. Então, só lembrando isso para o ouvinte, acho que não é o caso aqui, parece uma doença sistêmica e tudo, mas o fato do paciente não ter alergia prévia não quer dizer que não seja alergia agora, né? Pode desenvolver um remédio que ele usa há 10 anos, pode começar agora. Então, só lembrando isso, mas acho que não tem a ver com o caso. Aqui é uma paciente que está descorada, ictérica, desidratada, internou a paciente por causa disso, quer dizer, não estou pensando aí num quadro de alergia, não, parece uma doença sistêmica, então tem um envolvimento cutâneo, tem um envolvimento aí articular que não é específico, pela foto, eu tenho a impressão que tem um edema nos joelhos, mas não sei, assim, quando a gente vê esse escurecimento, já não penso que eu comentei no início de psoríase, né? Não parece uma lesão psoriásica, de eritematosa, descamativa, parece mais hipercrômica, né? Então já não penso mais nisso, mas pela própria evolução para a icterícia já não era uma possibilidade que eu vinha pensando como foi descrito com o meu pensamento da descrição inicial do caso. E agora ela começou, o que me chamou a atenção, que para mim foi inesperado, é o traube ocupado, né? Quer dizer, parece que tem aí uma esplenomegalia, tem um pouco de gânglio cervical, mas aí é menos específico. O que chama a atenção é essa esplenomegalia, que aí foi inesperada, e junto com a icterícia. Ô Fábio, faz um raciocínio para mim aqui, como é que você conduziria, independente desse caso, ou pode ser até com esse caso, uma paciente, como é que você pensaria em uma paciente ictérica com baço aumentado, Fábio?
Então, eu acho que aqui é mais até complexo do que isso, né? Não nos esqueçamos que, assim, vou começar pelas mucosas, né? Exame físico geral. Porque eu acho que dá para construir uma linha de conduta a partir do exame físico, né? Seguir uma semiologia mais raiz. Ela está descorada e está ictérica. Então, 2 diagnósticos sindrômicos aqui podem saltar, né? Uma síndrome anêmica e uma síndrome ictérica. Bruno, desculpa meu lapso de memória, ela reporta febre? Não tinha febre na história. E chegou aqui a febril também na admissão. Febris, né? Mas, então assim, você tem esses 2 sindrômicos. E esses 2 sindrômicos podem interligar-se. Porque eu posso, eventualmente, ter uma anemia hemolítica que venha a cursar com a icterícia às custas de uma hiperbilirrubinemia indireta. Se eu descer aqui um pouco mais do exame físico, né? Então, pulmonar, precórdio, na região cervical a gente tem linfonodomegalia, né? E são linfonodos ao exame físico aparentemente sem critérios, sem red flags, né? Não são linfonodos endurecidos, aumentados, né? Aderidos, né? Então, mas, né? Assim, qual seria o fator reacional para gerá-los, né? Então, assim, anemia também com linfonodomegalia, de repente, aí uma síndrome linfoproliferativa, um linfoma, uma mulher jovem, não está de todo excluído. A gente vai descer para tórax, nada digno de nota. E no abdômen, ela não tem um fígado aumentado, né, Bruninho? Mas ela tem uma esplenomegalia, né? Então, esplenomegalia com anemia, né, e icterícia, a gente poderia pensar que essa anemia hemolítica, né, pudesse ter na sua gênese o sequestro esplênico. Então eu posso estar tendo aqui um baço aumentado, né, um estímulo ao tecido retículo endotelial, como sendo o sítio, eventualmente, desta minha hemólise que está cursando. Então, aqui eu estou vendo anemia, icterícia e esplenomegalia. Tá, então o diagnóstico, vamos colocar assim, Fábio, sendo mais proativo aqui, você talvez colocasse uma anemia hemolítica acontecendo nesta paciente. Exato. Perfeito? Ricardo, anemia hemolítica num conjunto de uma paciente com sintomas articulares, osteomusculares, como parece acontecer aqui. Como é que você consegue encaixar? Emerson, anemia hemolítica. Anemia hemolítica. O quadro articular inicial de poliartralgia e tal era bem inespecífico, mas você vê como já fez a gente suspeitar de uma doença sistêmica, né? Então, você vê, e realmente né? Então, não acho o mais importante o quadro articular dela, mas como no início ele levanta a lebre para a gente prestar atenção e às vezes examinar melhor o abdômen, por exemplo, né? Então, como tem que prestar atenção nesses detalhes, né? E juntando aí, Emerson, assim, uma esplenomegalia com, né, um quadro articular, quadro cutâneo, se fosse um quadro agudo, a gente tem que lembrar que uma das principais causas de anemia hemolítica assim, são infecções virais, né? Então, também pode dar anemia hemolítica. Mas ela tinha 3 meses de história, né, Ricardo? Não esqueça disso. Isso. É aí que eu ia chegar. Mas pensando em quantidade, né? A gente pegou um caso com dor articular, anemia hemolítica e tal. Lembrar que infecções virais são causas comuns, mas aí são causas agudas, né? Então, geralmente, são poucos dias, semanas aí de evolução. Não costuma ter 3 meses aí com prurido, um quadro mais insidioso. Então, só lembrando que infecção viral, parvovírus, isso pode ser causa de anemia hemolítica, né? Agora, fala. E para não deixar passar, vai que a gente esqueça, para o pessoal mais jovem, em termos de graduação que esteja ouvindo, então aqui parece que nós encontramos a causa do prurido no exame físico dela, na avaliação das mucosas. Provavelmente, eventualmente, né, se não, possa ser uma icterícia, né? Então, a causa do prurido que ela está apresentando. Isso, concordo. Bom, pode falar, Cabinho, perdão. Não, aí, pensando assim, anemia hemolítica pode dar icterícia e o prurido, mas para juntar com os outros sintomas de lesão de pele, talvez o quadro articular, eu pensaria, né, numa doença sistêmica, e aí
a causa da anemia hemolítica, eu começo a pensar numa causa autoimune. Né? Então, a gente tem várias causas para doenças, né, várias doenças, né, que podem ser causa de doença de anemia hemolítica. Né? Então, nesse caso, começando a juntar numa mulher jovem, um quadro articular, um quadro cutâneo e uma anemia hemolítica, aí eu já começo a pensar que essa anemia hemolítica seja mais de origem autoimune, que aí eu consigo juntar. Né? Aí nós temos doenças sistêmicas que podem ter todas essas manifestações. Né? Nesse racional, Ricardo, você começar solicitando exames que possam lhe ajudar no diagnóstico, né? O que você solicitaria inicialmente? Eu sempre gosto de começar pensando em como caracterizar melhor o quadro clínico. Antes de tentar dar um tiro no diagnóstico, tentar caracterizar. A realidade, sim. Como é que você faria o racional de solicitação de exames que corroborem as suas suspeitas e os achados do exame físico, né? Então, só porque, assim, normalmente, né, se a gente vai discutir com outras áreas, assim, o pessoal já fala, vamos fazer um FAM, um anti-DNA, um complemento. Longe disso. Mas aí, às vezes, confunde, né? Então, é melhor começar, vamos começar hemograma. E mesmo porque, Ricardo, esses resultados de exames mais específicos não chegam de imediato, né? Eles, na verdade, são pouco específicos também, né? Então, não dão, se você não tiver um bom contexto clínico, eles não ajudam muito. Então, isso aí, inclusive, é uma coisa que você comentou, essa frase é importante, né? Porque o valor preditivo dos exames depende do cenário que você está solicitando, né? Quem gosta de estudar medicina baseada em evidência sabe bastante disso, né? Então hoje mesmo eu atendi uma paciente que tinha um FAM nuclear pontilhado fino denso, que a gente sabe que não tem muito valor clínico, e foi o único exame que pediram para ela, então fica meio sem contexto. Então, aí acho que a gente tem que caracterizar melhor, né, assim, a intensidade da anemia, ver o hemograma, ver se as outras séries têm alteração de série branca, de plaqueta, né? Então, caracterizar melhor o quadro clínico com os exames laboratoriais, né? Avaliar alteração renal, então creatinina, urina 1, né? Alteração hepática. Carbinha, eu ia sugerir aqui que o Bruno fosse falando o resultado dos exames conforme nós estejamos solicitando, até porque o ouvinte que não está lendo, né, possa acompanhar os exames de modo seriado. E eu acho que o primeiro exame vai ser o hemograma, né, Fábio? Sim, porque é o espelho do exame físico. A gente já pensou em uma síndrome anêmica, então acho que o primeiro exame acho que tem que ser o hemograma, né, Bruninho? Então vamos lá, eu vou falando, vocês vão pedindo aí, eu vou falando. Pode ser que eu consiga esconder algumas coisas para ficar mais interessante, mas vamos lá. Ó, hemoglobina de 7,4, lembrar que era uma mulher de 19 anos, né? Hematócrito de 21,7, um VCM de 114, um leucócito 9.300, com desvio até metamielócitos e plaquetas 70.000. O RDW da paciente era 14,2. Se eu não me engano, é até 15 ou 16. Eu acho que é isso, o valor de referência do RDW. Né? Então, esse era o hemograma dela. HB 7,4, plaqueta 70.000, VCM 114. Eu convido os nossos ouvintes a entrarem na nossa primeira temporada e escutarem o nosso episódio lá de discussão de casos em anemia, né, que vai ajudá-los a interpretar e raciocinar esses resultados que o Bruno comentou. Mas um gabarito que a gente tem aqui desse hemograma é uma anemia macrocítica, né? Então o VCM até 98 na maioria das referências bibliográficas, então aqui está 100 e quanto, Bruno? 114. Esse está aumentado, o VCM bem aumentado. O VCM bem aumentado, né? Com RDW dentro do limite da normalidade, um hemograma não tem leucocitose, tem um desvio, né, para linhagem jovem, né, segmentados, né, e tem plaquetopenia associada, e aí já tem bastante informação nesse hemograma. Voltando à série vermelha, o Akayaba tinha feito um racional para uma anemia hemolítica, que eu também estava pensando. E eu acho que esse hemograma, essa macrocitose corrobora essa tese, porque as anemias hemolíticas, elas podem se apresentar, não é regra,
com macrocitose em função da reticulocitose. É que você tem um monte de forma jovem rodando Exato. por aí, né, Fábio? Né? Então é uma anemia que a gente chama de hiperproliferativa. Então mesmo que a gente ainda não tenha, por exemplo, um reticulócito dosado aqui, a gente infere que ele possa ter reticulocitose porque ela tem uma anemia macrocítica. Eu não iria para uma linha de raciocínio de macrocitose nas hipoproliferativas. Então, como a gente tem na deficiência da B12, deficiência da B9, no hipotireoidismo, no paciente com doença hepática, no alcoólatra ou na síndrome mielodisplásica. Né? Então, assim, eu iria mais aqui na linha de uma reticulocitose, uma macrocitose numa anemia hiperproliferativa. Se a gente for pensar aqui, né, Caibinha, que essa anemia possa ser hemolítica mesmo, que é a tese principal, com plaquetopenia junto, a gente já tem algumas doencinhas, né? E existe até uma síndrome. Quando a gente tem anemia hemolítica autoimune com plaquetopenia imunomediada também, que é a síndrome de Evans. E de novo vem aqui algumas doenças como eventualmente causadoras, né? De novo aqui, doenças linfoproliferativas, linfoma, algumas colagenoses do Akayaba. Fábio, nesse racional que você estava discutindo aí de provável anemia hemolítica, você falou que a medula deve estar possivelmente respondendo, porque o hemograma tem um VCM aumentado, né? Continua nesse racional aí para os nossos ouvintes, do prosseguimento da investigação de anemia hemolítica, quais outros exames você solicitaria para corroborar essa hipótese? Só fechar o hemograma aqui, Emerson. Tem um detalhe que o reumatologista começa a procurar e às vezes quem não é reumata às vezes não presta atenção nisso. Linfopenia? Leuco tá normal, 9,300, mas linfócito 4%. Eu tinha deixado de ser. Fiz a continha aqui, 370. Linfopênica mesmo. Então tem uma anemia com plaquetopenia e linfopenia. Isso é interessante. A gente tem algumas doenças que se manifestam mais com neutropenia e outras com linfopenia. Né? Mas vai em frente, Fábio, na caracterização da anemia, hein, Fábio? Então, assim, para a gente documentar melhor que é hemolítica, a gente poderia dosar reticulócito, né? Então, a gente esperaria, nesse caso, uma reticulocitose. A gente poderia dosar um exame que ele é um pouco inespecífico, mas ele denota lesão celular, que é o DHL, certo? É muito infrequente precisar de aptoglobina, né? Mas a gente, se colhêssemos numa anemia hemolítica, principalmente se for intravascular, ele vem consumido. Agora, até antes disso, é fundamental nesse caso a gente pedir uma lâmina de sangue periférico, porque quando a gente entra no meandro da questão da anemia hemolítica, a gente costuma separar a anemia hemolítica por anticorpos quentes, anticorpos frios, né, proto-anticorpos frios, e as mediadas por medicação, né, que acabam entrando meio que como quente também, né. Então, quando a gente tem altos anticorpos quentes, o que acontece é que eles reagem em temperatura corporal habitual. Então, o que acontece é que as hemácias, elas começam a ter expressão antigênica para autoanticorpos. Esses autoanticorpos se ligam na membrana das hemácias, que quando passam pelo baço, elas são semifagocitadas, então elas ficam menorzinhas de tamanho e perdem aquele aspecto morfológico discoide e passam a ficar esferoides. Então, na lâmina de sangue periférico desta paciente, a gente estaria esperando eventualmente encontrar algum grau de esferocitose, né? Só não é o caso aqui, mas também uma outra condição de anemia hemolítica, mas aí não autoimune, né? A microangiopática, né? Igual a gente tem no paciente com PTT, com síndrome hemolítica urêmica. E aí também é importante a lâmina, porque aí você vai encontrar um outro tipo de poiquilócito, que é o esquizócito. Só para lembrar o ouvinte, né, que poiquilócitos são as hemácias de morfologias diferentes, né? A gente chama de anisocitose quando tem volumes corpusculares diferentes, né? E poiquilócito é a morfologia. E também, por fim, as bilirrubinas, né? Então a gente estaria esperando, né, que a sequiterícia dela fosse às custas de uma hiperbilirrubinemia indireta. E aí, Bruno, tem esses resultados? Calma aí, faz um resumo agora o que Ele quer reticulócito, bilirrubina e DHL, Bruno. Então vamos lá, reticulócito, ó. Resume, Fabinho, agora. Reticulócito, bilirrubina e DHL. Reticulócito 6.5, o valor de referência é de 0,6 a 2,5, já corrigido.
Que essa correção da reticulócito aí, quando eu tava aí já deu briga homérica já, mas esse já é corrigido, para não ter problema. Esse é corrigido. Então tá bem alto. Tá aumentado. Bilirrubina direto. Ô Bruninho, Perdão. Sim. é engraçado que a gente corrige porque é o percentual, né? Mas para aqueles ouvintes assim que não lembrem a fórmula, um dia vocês estiverem com um paciente com reticulócito aumentado, olhem o valor absoluto. Se estiver passando de 100 mil, né, o paciente tem reticulocitose. Ó, então bilirrubinas totais 3,59, com predomínio de indireta, 2,9 de indireta, e DHL 852. O valor de referência é de 100 a 230. O que mais você pediu, Fabinho? Foi isso, né? Bem aumentado. Podia que eu acrescentar, então, se um exame a mais, quero ver a lâmina, se você tiver, Bruninho. Lâmina. E o Cumbis, né, que mostra que nós temos alto anticorpos. Ó, né? o Cumbis direto veio positivo, né? O Fabinho pediu. E a lâmina, deixa eu ver a lâmina aqui. A lâmina está descrito como Tem presença de esferocitose. Isso. Só lembrar que existem métodos de fazer o Cumbis. Então, o Cumbis negativo fala contra uma anemia hemolítica autoimune, mas não descarta, né? Às vezes depende do método que você está avaliando. Pode não detectar, né? Depende da avidez, da quantidade de anticorpos, né? Então não desista se esse Cumbis viesse negativo aqui, eu não engoli, né? Com bilirrubina indireta desse tanto, reticulócito desse tanto, quer dizer, tem uma hemólise e é periférica, e tá tudo aqui caminhando para uma origem autoimune, um Cumbis negativo eu não engoli. A gente tinha que pesquisar melhor, né? Então, só lembrando isso, porque às vezes já tive discussão disso com a hemato, às vezes eles falam, não, nós vamos colher outro exame e levar lá para o hemocentro para fazer na nossa técnica lá mais confiável, né? Então, só lembrando disso. Mas aqui acho que tá tudo, né? O DHL a gente espera que aumentasse, a bilirrubina indireta, tudo encaixou com o raciocínio que o Fábio tinha feito. Né? Então, até o momento, então, Fábio e pessoal, nós temos um jovem que começou lá com prurido, depois alguns sintomas constitucionais, com artralgia, um quadro de mialgia, foi admitida anêmica e ictérica. A gente já tem os exames, e além disso tinha um baço palpável e o traube ocupado, umas lesões hipercrômicas nas articulações dos joelhos, e com os exames que o Bruno nos passou, né, nós caracterizamos uma anemia hemolítica, tá? E ela realmente tem com plaquetopenia, e você comentou bem da linfopenia, Ricardo, né? Nós caracterizamos que ela está ictérica e o DHL elevado, e o Cumbis positivo, sugerindo realmente uma anemia hemolítica autoimune. Né? Como vocês já comentaram aqui, parece ter uma doença realmente sistêmica. E muitas doenças sistêmicas têm alterações em vários órgãos. Né? Você não comentou nenhuma queixa renal, Bruno, assim, da paciente, alteração de volume urinário, linha espumosa, edema, né? Mas só conta pra gente se o sedimento urinário era normal, a creatinina normal? Tá. Ela não tinha queixas renais, nem o exame físico tinha alteração, não tinha edema, enfim. Porém, foi solicitado um exame de urina tipo 1 e o exame de creatina. A creatina estava normal, estava 0,4. A paciente tinha 45 quilos, não sei se vocês lembram, era uma paciente, né, magra. E o exame de urina, né, a densidade 1010, então no limite inferior, um pH de 6, não tinha proteinúria na fita, lembrar que a urina é tipo 1, leucócitos 4, estava dentro do normal, porém as hemácias aumentadas, tinha 9 hemácias por campo, se eu não me engano é até 5. Discreta hematúria, né, Bruno? Discreta hematúria, né. Foi feito um ultrassom de abdômen total, inclusive, né, o rim está incluído aí, e os rins de tamanho e ecotextura habituais. Então é o que a gente tem da parte renal dela. Já que você deu o exame de imagem, Bruno, só lembrar que a mulher, às vezes, por causa de menstruação, pode ter um pouquinho de hematúria também. Né? Mas já que você deu o exame de imagem aí, um pitaco, você queria falar do rim, mas tinha alguma coisa mais no abdômen, no ultrassom? Não, assim, ultrassom como normal, mas tinha baço palpável. Então, o exame de imagem... Isso é importante... Isso é importante, Bruno, porque ontem eu atendi uma paciente no consultório, que foi só um pitaco aqui, lateral, né, que ela levou 3 exames de imagem. E os 3 exames eram o laudo, um discordante do outro. Né? Aí o marido da paciente falou assim, doutor,
o exame erra. Eu falei, não, o exame não erra. Erra quem vê o exame, né? Tá certo? Então, assim, laudos diferentes que não batiam nenhum com o outro. Principalmente o ultrassom, né? Operador dependente. Tem a ver com... Mas esplenomegalia, ó, gases não costuma errar, né, Ricardo? Vamos falar a verdade. Esplenomegalia aqui, né? pelo ultrassom costuma ser tranquilo, né? Costuma ser tranquilo, não dá para errar. Aliás, é o padrão ouro para a gente avaliar, né? Pois é, então achei estranho. Na tomografia, às vezes a gente vê bem o baço, né? Lógico. Mas para medir e falar tá grande, o que está padronizado na literatura mais é com o ultrassom mesmo, né? Então, a gente esperaria que o ultrassom batesse o martelo aí na esplenomegalia. Você pede uma toma aí, cara? Eu não sei se a tomografia vai... Sabe por que eu ia pedir uma tomo? Lembra lá daqueles linfonodos que o Bruno falou no início? Cervical? Não sei, eu fiquei meio encafifado com aquilo lá. Jovem, prurido, assim, lá no... Eu queria dar uma olhada se não tem mais gânglio na barriga, viu? Eu concordo com você, assim, linfoma faz de tudo. Né? Pode ter o espectro clínico muito variado, né? Então, pode imitar tudo, linfoma, né? Então, um mimetizador de várias doenças. E acho que é importante, se há a mínima suspeita e você está num local, né, que tem estrutura igual o serviço aqui tem, para fazer uma toma, você consegue fazer no mesmo dia a tomografia. Então, eu acho que faz sentido, né, ficar mais tranquilo, fazer, descartar que tenha gânglios importantes aí, às vezes até intratorácico também, né? Então, acho que faz sentido o seu raciocínio, sim. Se você estivesse num local que não tivesse esse acesso, não ia ficar preocupado com isso, mas tendo acesso, acho que vale a pena ter certeza que não tem nada para pensar em linfoma. Vamos lá então, ó. Já fez tomo de abdômen, de região cervical e de tórax. Vou começar do cervical para baixo, cima para baixo. Região cervical tinha linfonodomegalia proeminente, aumentada em número, porém o maior deles de 1,5 centímetros, então parecia mais reacionais. A tomo de tórax tinha opacidade padrão reticular, sem linfonodomegalia, sem alteração do parênquima. E a tomo de abdômen, então a prova dos 9, o exame físico tinha, o ultrassom não tinha, a tomografia tinha esplenomegalia de aproximadamente 700 centímetros cúbicos, né, 700 ml, e tinha linfonodomegalia junto ao hilo esplênico, porém de número aumentado e o tamanho ainda dentro do esperado, então parecia reacional também, né? Sem outras alterações. Então, linfonodo no cervical, abdominal e esplenomegalia. Ô Bruninho, é uma espleno moderada, né? Moderada, né? 700, né? Até 900, né, Fabinho? Se eu não me engano, até é 600 o normal se até dobrar, 300, né? Dobrou é leve, né? Mas até 900 moderada, 600, né? 300 e 600 é moderada, 600 a 900 leve, 300 600, 600 900 moderado, marco 900 acentuado. Então é isso, uma anemia... Nós temos um monte de gânglio aí que não dá para falar que seja reacional, mas leva a crer que seja. Um baço nenhum realmente... específico para biopsiar também, né? Não dá para tirar pedaço, como eu gosto, né? Então, assim, o baço é grande, assim, confirmou os achados que nós tínhamos de exame físico e confirmou essa linfonodomegalia que talvez seja reacional. Agora, pessoal, nós temos que ir para frente, que a menina está lá, 18 para 19 anos, você está doente mesmo. Nós estamos tentar fazer diagnóstico etiológico agora, porque o diagnóstico sindrômico já foi. E aí, Ricardo, você que é o homem que dá o diagnóstico dessas doenças difíceis aí, Ricardo. Ô Emerson, como a Caiaba aqui eu acho que vai brilhar agora, né? Um comentário dos não especialistas, né? É porque se o ouvinte estiver junto com a gente tem aqui um divisor de águas, como o Emerson falou, que tem duas doenças que chamam mais atenção, né? Porque se você for na linha de raciocínio da anemia hemolítica por anticorpo a quente, 50% é primário, mas você não vai pensar que é primário para essa menina que tem outras coisas. Outras coisas juntos. Você vai ficar entre linfoma e lúpus, né? Mas antes do Ricardo esmiuçar os exames que ele vai solicitar a seguir, a questão é que a gente talvez tenha que aqui tomar uma conduta. Porque ela tá tendo uma hemólise, né? Ela tá com bastante anêmica, ela tá plaquetopênica, porque na verdade ela tem uma síndrome de Evans aqui, anemia e plaquetopenia. Tá. Fábio, e os exames vão levar uns dias, né? Mas tudo bem, mas presta atenção, ela tem 7,4 de hemoglobina,
tá certo? Num primeiro momento, ela não tem nenhum sinal, pelo menos pela história que o Bruno comentou, de nenhuma urgência, de instabilidade, de absolutamente nada. Aí seria importante ter a sequência dos exames, eventualmente do hemograma, nos dias posteriores. Porque num primeiro momento ela talvez não fizesse nada, tá certo? Agora, se ela tem 7,4 de hemoglobina, no dia seguinte está com 5,1, é outra coisa, né? Não, é porque é o seguinte, ó, olha a minha preocupação, depois eu vou ver a opinião do Akayama. Se a gente sabe que é uma anemia hemolítica por anticorpo quente, a gente pode entrar com corticóide e dose. Isso, eu sei que você quer dar corticóide para ela. Não, o tratamento, pensando na anemia hemolítica autoimune assim, não vai mudar muito pela etiologia, né, o tratamento inicial. Não, é porque é o seguinte, né, se ela hemoliza um pouco mais, e vamos supor que eventualmente com alguma instabilidade, ou tá ruim transfundir, né? De transfusão. Transfundir paciente com anemia hemolítica por anticorpo quente, você tem que tomar uma série de cuidados. É fria. Porque, então assim, não é que não pode, mas, por exemplo, tem que fazer uma transfusão em alíquotas. A gente nunca passa a bolsa inteira, a gente pede alíquotas com volumes de 100 ml em 100 ml. Você tem que fazer hemácias lavadas. Então você usa o soro fisiológico para tentar tirar o complemento, certo? Ainda assim, você tem de 20 a 40% de chance de ter uma piora do quadro hemolítico. Então, por isso que eu digo assim, ela está hemolizando, ela está plaquetopênica concomitantemente, então eu acho que nesse momento, independente eu acabo de falar a investigação que ele faria seguir, mas eu acho que talvez eu entrasse com um prednisona 1 mg por quilo. 1 a 2 mg por quilo. Olha, eu vou puxar sardinha pro lado do Dr. Emerson. Se eu pediria um hemograma primeiro... Eu acho que tem que dar corticoide, eu concordo. Mas eu pediria um hemograma primeiro antes de dar corticoide. Não sei. E eu tenho hemograma, viu? Se vocês quiserem saber, eu tenho. Então já fala, meu. Tô deixando vocês discutirem um pouco. Do dia seguinte? Ó, então a hemoglobina caiu para 6,9. O VCM subiu para 123, o leucócito para 16.200, continua com linfopenia, e a plaqueta para 39.000. Não sei se vocês lembram, a hemoglobina era 7,4, né, e a plaqueta 70.000. Então, realmente, piorou. Eu acho que o corticoide, você dá um dia ou no outro, não vai mudar muito, né? Então... não acho que está certo nem errado você dar nesse primeiro dia, esperar o segundo dia. Acho que não vai influenciar. Geralmente, a gente leva uns dias para ter o resultado dos autoanticorpos para confirmar um diagnóstico, por exemplo, de lúpus aí, que eu acho que é o mais provável, né? Então, talvez se adiar um dia de corticoide também não vai te ajudar muito. Mas se eu fosse dar corticoide aqui, eu ia pulsar essa doente. É possível, assim, pulsar na veia, tá? Não ia dar pulso oral, tá? Sério. Sim, não tá errado, Hermes. Você pensar numa síndrome de IVAS. Vê se, olha só, quer ver? Só que não vejo também essa urgência de pulsar. Você pode entrar com 1 mg por quilo. Então, aí aqui tá o negócio. Assim, tem as duas possibilidades, ou da endovenoso ou da via oral. As duas estão do mesmo jeito. Eu acho que é mais a minha veia nefrológica aqui, talvez, de transplantador e tal, de fazer pulso endovenoso. Mas eu também tenho uma tendência. Hoje em dia a gente tem feito 500 mg de metilprednisolona, né? Então, assim, às vezes até menos, né? A gente, ultimamente, teve uns casos que a gente fez 250. Né? A tendência está sendo usado doses menores, até na pulso terapia. E assim, eu confesso que eu gosto um pouco disso também, mas é uma coisa pessoal, não é... Não é da literatura, né? Não é da literatura, porque a gente fica meio angustiado, né? Uma moça jovem, internada, anemiando, aí você fala, nossa, eu já sei mas, né, o que é, por que eu vou ficar 1 mg por quilo todo dia, esperar 15 dias, 20 dias? Dá uma vontade de pulsar que geralmente responde rápido, né? Nem sempre, né? Mas geralmente responde rápido. E para ver a etiologia, precisa mandar, hein, pessoal? Vamos lá. E a etiologia do caso? Bruno, você tem PCR-VHS? Que eu acho legal isso. Calma aí, Fábio, bom você ter comentado isso, porque outro dia eu fui lá na enfermaria de clínica, não estava nem o Bruno, que está fora, e o Fábio não estava lá. E aí estava um cara que é melhor que os dois, né, Ricardo? Que é o Matheus.
Tá certo? Aí a gente tava discutindo concordo, lá, cara. Concordo. Não, era um caso que tinha um PCR Até tem pedigree. Com VHS nem tão elevado assim. E aí a gente ficou lá discutindo junto com os residentes essas Ô, Cabinha, tem, mas eu não VHS. tenho pra te falar. Perdoa, viu? Ele tem PCR, assim, eu vou falar como era. Assim, o PCR era aumentado em torno de 10 e o VHS em torno de 60, 70. Os dois eram aumentados. Mas eu não tenho um valor exato pra te falar aqui, mas eram aumentados. Eu perguntei de curiosidade pelo seguinte, não vai ajudar, né, na definição etiológica. Mas, geralmente, paciente com lúpus, com manifestação constitucional, assim, fadiga, febre e tal, hematológica e cutânea, e também articular, é um quadro que lembra mais predomínio de interferon do tipo 1. Né? Então, nem todo lúpus é igual. Né? Por exemplo, o quadro renal, o interferon parece que não muda tanto. Para serosite, é mais frequente nos pacientes que têm interferon mais baixo. Então, esse quadro dela, que predomina hematológico, me lembrou mais interferon. E o interferon aumenta mais VHS e não estimula muito PCR. Né? Então, geralmente a gente esperaria um VHS bem mais estourado que o PCR. Bacana. É só para quem não, né, já ir pensando até sair os exames mais específicos. Mas você vai pedir o quê? FAN e mais o quê, Ricardo? Aí, o FAN, na verdade, seria, se a gente for fazer didaticamente, seria um FAN para fazer a avaliação de qual é o padrão desse FAN, né, se ele vier reagente e qual o padrão, para a gente tentar depois pedir os autoanticorpos mais específicos. Mas para agilizar na investigação, geralmente a gente pede, né, os mais relacionados a lúpus, né, anti-DNA, complemento, né, C3 e C4, e anti-SM, anti-RNP, anti-RO e anti-LA, que são os mais fáceis, né, comercialmente da gente ter acesso e que são mais relacionados a lúpus aí, né. Então, geralmente, eu pediria o FAN já com esses para agilizar, né. E tem aí? Como é que... Tem. Na vida real, só para fazer um parênteses, já vou falar o resultado, né? Pra gente ir caminhando pro final. Esse caso na vida real foi difícil da gente diferenciar. E o de SAF também, viu, Bruno? Só. Tá. Os exames para SAF, por causa da plaquetopenia. Perfeito, eu já falo também. Então, assim, a gente ficou entre linfoma e uma doença reumatológica, principalmente lúpus, né? Enquanto os exames vão saindo, você fica em dúvida, né? Tem linfonodo, não tem? É uma anemia hemolítica autoimune, mediada por anticorpos? É uma síndrome de Evans, como o Fabinho falou? Então, assim, na prática a gente fica em dúvida, né? E aí saíram os exames, Cabinha. Eu vou falando aí, você vai discutindo, né? Saiu um FAN com o título de 1/640, com padrão pontilhado fino denso, tá? Um anti-DNA de 5.6, eu acho que é positivo, eu não lembro quanto que é o anti-DNA. Não sei se você lembra. Eu acho que é negativo. Negativo? Acho que é negativo. Acho que é 14, se não me engano. Um anti-DNA de 5.6. Anticorpo anticardiolipina veio com IgM aumentado. Anti-RO, anti-LA negativos. Anti-RNP, anti-SM também negativos. Então esse foi o... E dos complementos veio com C4 diminuído e o C3 no nível inferior, mas ainda dentro do normal. Então, acho que eu falei assim, o pontilhado fino denso não tem muita importância clínica, né? Mas lembrando que isso é um padrão avaliado por um técnico, né? Então, ele é interpretativo. Ele não exclui uma doença autoimune pelo fato de ser fino denso, mas não confirma, né? Não te ajuda esse resultado. Agora, lembrando que ele é parecido com o nuclear homogêneo. Então, se houver uma confusão técnica e laudar fino denso um nuclear homogêneo, aí dá uma mudança importante, porque o nuclear homogêneo ele tem tudo a ver, é o padrão mais comum com lúpus, né? E geralmente ele está associado com anti-DNA, o nuclear homogêneo, que no caso aqui acho que é negativo. Mas pode ser outras anticorpos contra outras estruturas da cromatina, como antihistona, por exemplo, também dá nuclear homogêneo e a gente não pesquisou. Então pode ser que seja um FAN nuclear homogêneo aí que está meio camuflado aí de fino denso. O seu diagnóstico final seria qual, Ricardo? Baseado nesses exames no quadro clínico? Com anticardiolipina, né? Reagente, anti-beta-2, acho que fecha mais para lúpus mesmo, né? Ela tem um quadro articular, tem um quadro cutâneo, tem linfopenia.
O SAF, né, a síndrome do anticorpo antifosfolípide, pode dar esses anticorpos e pode dar síndrome de Evans, um SAF primário. Mas ela tem um quadro, né, articular, tem linfopenia, que aí não é tão comum no SAF. Né? Então, pensando no conjunto, eu acho que a primeira hipótese seria um lúpus e ficar de olho com um SAF associado, né, na evolução aí, que ela aumenta o risco de trombose. Né? Ô Ricardo, sabe uma coisa interessante que o Fábio até comentou, né? Ele queria dar corticoide via oral, a gente concordou e tal, a gente só discordou da forma de dar, né? Eu teria dado corticoide endovenoso, Fábio via oral, mas não tem problema. Então parece ser um lúpus com atividade hematológica importante. Isso. Né? Tá? Só o corticoide basta, né? Ou você precisa fazer mais algum outro imunossupressor nessa situação assim? Eu não sei o que foi feito na vida real, para falar a verdade. De início, a gente faz o corticoide e a gente, para lúpus, sempre antimalárico, né, hidroxicloroquina, e depois a gente associa um imunossupressor sistêmico, sim, porque a gente quer usar o corticoide na menor dose no menor tempo possível. Né? Então o corticoide seria como se fosse um anti-inflamatório de ação rápida, vamos seria dizer o assim. extintor do incêndio ali. Isso. Mas depois você tem que entrar com alguma coisa para usar por mais tempo. Né? Acho que eu quero até escutar o Fábio, assim, a menina tem 19 anos, tá certo? Então, vamos fazer uma analogia aqui com a área que eu estou mais acostumado a lidar, que é a nefropatia lúpica, né? Então, o tratamento é corticoide, e aí nós estamos pensando em outras medicações. Ciclofosfamida, eu acho que não cai muito bem aqui, né, Ricardo? Ué, mas sabe que tem estudo na literatura com ciclofosfamida, sim, relato para anemia hemolítica, tudo. Mas como a gente tem outras opções que dão menos depressão medular, hoje em dia a gente já não tem usado tanto. Mas não está errado usar. Não, eu sei que não está errado, mas é questão de opções, né? Porque a menina de 18 anos, eu estou pensando que talvez ela vai vir engravidar e tal. A gente tem a azatioprina, que é para gravidez a gente, se possível, tira, mas se não for possível, é mais tolerável que outros imunossupressores na gravidez, por exemplo. Sim. Tem micofenolato, que aí na gravidez não pode, mas seria uma opção de imunossupressor para lúpus, com manifestação hematológica. Ciclosporina também, entra no rol ali de imunossupressores. E, no caso, depende muito da resposta. Por exemplo, você deu o corticoide, ela ficou boa, a azatioprina vai ter uma ação mais lenta, mas tranquila, ela está bem. Agora, se você deu o corticoide, ela não respondeu bem, aí talvez você esperar com a azatioprina seja mais difícil. Então, às vezes a gente passa para outro, por exemplo, a ciclofosfamida, que era o que a gente fazia antes, mais agressivo, porque não está respondendo à terapêutica inicial com corticoide. E hoje em dia a gente tem usado muito o rituximab, né, que é um biológico anti-CD20, que para esses quadros hematológicos tem um bom efeito. Né? Então, para casos refratários, aí não está nem em bula isso do rituximab, para casos refratários hematológicos aí de lúpus, é uma opção também a gente usar o rituximab. Você participou da condução, Fábio, assim, do tratamento dessa moça, não? Eu passei, acho que visita nela, eu não lembrava tantos detalhes, até é bom porque na hora de você discutir aqui no podcast, você não fica se segurando, você pode falar mais solto porque você não lembra esses detalhes que o Bruno levantou todos. Mas a gente optou, se eu não me engano, né, a gente pulsou, a gente acabou pulsando, e naquele momento eu acho que na verdade todo mundo aqui estava, eu também prefiro pulsar, né, do que 1 miligrama quilo, que fala que a diferença é mais a velocidade que você consegue a imunossupressão. Mas acho que a gente chegou a pulsar, o Bruno me corrige se eu estiver falando bobeira, e foi entrado com hidroxicloroquina para ela, e ela teve boa resposta. Essa paciente, a reumata acompanha com a gente, assim como o hemato, né, que é até o diagnóstico diferenciais, então foi feito miligrama por quilo de corticoide, foi feito hidroxicloroquina e o rituximab também. Ela acabou usando rituximab, essa paciente. Ela usou. Mas ela deve ter demorado para responder, aí optou por entrar com rituximab. E ela teve uma resposta boa, assim, parou de cair HB, a plaqueta estabilizou e começou a subir, então uma boa resposta inicial. E só uma coisa importante que o Bruno falou, que a hemato estava junto. A hemato vai mais no rituximab, assim, eles estão mais... Então, é isso que eu ia comentar, porque se você for ler protocolo de anemia hemolítica autoimune,
Antigamente você usava corticoide, se não respondesse, você ia pensar em esplenectomia. Então agora com o rituximab, às vezes você não vai para essa linha. Então vamos imaginar que fosse uma anemia hemolítica autoimune primária. Seria estar fazendo corticoide e rituximab. Ou linfoma, mesma coisa. Então assim, aqui a gente acaba tendo uma visão da anemia hemolítica autoimune do lúpus, né? Mas o rituximab realmente tem ganho espaço nas anemias hemolíticas autoimunes. Isso aí, discutimos um caso desafiador aí de anemia hemolítica autoimune, que no final das contas era uma moça jovem com lúpus, né? Eu acho que a gente está caminhando para o final desse episódio, né? E, de novo, eu só queria agradecer a presença do Bruno, né? Porque fez falta aí, né? Nos últimos episódios, a gente tem gravado pouco por conta das nossas atribuições. Então foi bom ter o Bruno conosco aqui, mesmo que à distância, né? Agora ele tem que preencher os episódios também com a parte cultural ali, que tá só lendo aí, poxa. Eu tô muito feliz de ter voltado, viu? Assim, para mim faz muito sentido fazer isso aqui para ajudar outras pessoas. Eu acho que para ajudar médicos jovens, médicos mais antigos, enfim, a tratar os pacientes de uma maneira melhor, né? Se a gente ajudar um pouquinho o paciente ser melhor tratado, melhor investigado, eu acho que a gente está fazendo nosso papel aqui e acho que todo mundo pensa igual, né? Tô muito feliz de ter voltado, viu? E pode contar comigo aí, tô na área. Well, the book's on the table. O próximo caso vai passar em inglês. Vamos testar o inglês dele aqui na próxima, viu? Vamos lá. Esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.